Olá, amigos que acompanham o programa Sustentabilidade aqui direto do ABC Repórter, todas as quartas-feiras ao vivo. Muito bem-vindos, bem-vindos também aos que nos acompanham pela rede NGT em todo o Brasil e na nossa rede social do portal Sustentabilidade, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter e tudo que nós temos direito aqui nesse grande Brasil. E para falarmos sobre esse grande Brasil, sobre oportunidades de negócio, um homem que também é grande na área de atuação do turismo, que é o meu amigo Rosmário Santa Cruz. Rosmário, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Magra. Muito bom te rever. Bom, nós vamos, antes de entrarmos no debate construtivo sobre as oportunidades que o turismo podem trazer ao Brasil, eu vou pedir para a Carolzinha colocar o slide número 1 no ar para situar a nossa audiência. Por favor, Carol, vejam aí, amigos, 10% do PIB do mundo é decorrente das ações do mercado de turismo. América Latina está um pouquinho abaixo, com 8,7%, e o Brasil mais abaixo ainda, com 8,1%. Nem temos a média latino-americana. No mundo são gerados 20% de empregos e no Brasil só 7,5%. E o turismo hoje é a quarta área de interesse dos negócios no mundo. Pediria para que a Carol colocasse também o slide número 2. Vamos lá, Carolzinha. Veja que o PIB do México, 17%, é decorrente de ações do turismo, da República Dominicana também e do Brasil, 2%. O México recebe 48 milhões de turistas e o Brasil, lamentavelmente, 7 milhões, que é o equivalente ao turismo somente de Barcelona. Vamos lá, Carol. Número 3, no ar. O México, a procedência dos turistas, 80% são norte-americanos, 5 canadenses. Na República Dominicana, 36 e 13%. E o Brasil, só 8% dos Estados Unidos. E, por fim, Carol, o número 4... 7 bilhões de dólares é o valor de exportação do turismo, ou seja, o dinheiro que é gasto pelos turistas aqui no Brasil, e os brasileiros gastam 18 bilhões lá fora. Um déficit monstruoso de 11 bilhões, talvez decorrente, porque estamos na 109ª posição no ranking mundial de estrutura turística. Obrigado, Carol. Bom, Rosmário, diante desses números difíceis, né? Você que tem uma experiência internacional inconteste, o que você tem a dizer sobre isso, as suas impressões e as oportunidades, que se isso é um problema, poderá ser uma grande oportunidade. Fala um pouco sobre isso. Olha, Magra, a gente parte pela questão do protagonismo da atividade econômica turismo a nível mundial. Se nós analisarmos a importância dessa atividade, jogando aqui para a América Latina, tanto que a gente mencionou ali México e República Dominicana. Sim. República Dominicana, que é metade de uma ilha no meio do Mar do Caribe, né? Sim. Então, a importância dessa atividade é muito grande na geração de emprego e também na geração de bem-estar para a sociedade, para a comunidade como um todo. O Brasil ainda tem um caminho muito largo para percorrer. Nós ainda estamos engatinhando na questão da exportação. Quando a gente fala exportação do turismo... Parece que a gente está mandando gente para fora, não, mas é trazer a captação, gente para né? captação. A gente captando pessoas, turismo estrangeiro para o nosso país. Então, nesses últimos anos, nós tivemos esse déficit, ele é gerado pela falta da importância dada ao turismo como uma atividade econômica. Como cultura de negócio, né? Exatamente. Não é visto como negócio isso? Não. Sim. Lamentavelmente, de uma forma geral, não. Sim. Dentro do nosso meio, que a gente chama de trade turístico, dentro do trade, sim. Nós sabemos que ele tem uma importância relevante. Que é a luta de vocês, exatamente. No dia a dia. Mas, no contexto geral, quando você parte, até vou descer um pouco da estrutura, não a federal, mas quando você vai para estados e municípios, quando você chega no município, nem sempre esse município ele sabe que tem um turista, sim, ele sabe que tem um hotel instalado, ele sabe que tem uma estrutura se instalando. Que tem um museu bonito lá, que tem uma cultura de vinho na cidade, que
mas não é a pujança, suponhamos, de uma agricultura. Sim. Que ele vê a coisa, né? Ele Sim, vê a coisa. sim. O turismo, nós temos uma indústria de experiência, né? De vivência de uma experiência. É o contrário da colheita de soja, por exemplo, Sim, que você vê os caminhões saindo abarrotados, né? Sim. Então, por falta dessa percepção, nós ainda estamos muito atrasados na questão da captação, da exportação do turismo como um alavancador de negócios dentro do Brasil. E o que é estranho, porque na visita do Bolsonaro aos Estados Unidos, ele isentou de necessidade de visto, né? Sim. E aí agora eu estou olhando aí, do México 80% do turismo é decorrente dos Estados Unidos. Agora eu parei para pensar, pô, fiz muito bem em assinar aquilo. Qual é a tua opinião sobre isso daí? Olha, essa é uma briga muito antiga do trade. A questão da isenção do visto para mercados que são fortes na emissão de turismo para o Brasil. Foi Austrália, Japão e Estados Unidos. Foram todos que fizeram parte dessa canetada. Dessa canetada. Né? Exato. Então, esses 3 países, eles foram isentos do visto aqui no Brasil. Para que você tenha uma ideia da importância da isenção de um visto, o México, há alguns anos atrás, exigia visto do brasileiro. No dia que eles tiraram o visto, o volume cresceu assustadoramente. Sim. Então, você quebra uma barreira, você quebra um obstáculo para que o turista vá conhecer o destino. Sim. Não é uma questão de você... Até porque na prática você tem que enfrentar uma fila, alguma coisa, tal. Você fala, vou para outro lugar. Exatamente, que é Vou mais para outro fácil. lugar, lógico. É mais fácil, você não precisa. Esses caras estão querendo que eu entre na fila para visitá-los, estou fora. Exatamente. Lógico, eu vou deixar dinheiro lá, por que eu tenho que entrar numa fila, né? Então, foi questionado, aí eu vi uns questionamentos relacionados com a reciprocidade. Ah, vai liberar aqui, mas não liberou para a gente do outro lado. Não, eu prefiro que libere aqui e não libere lá para trazer recursos para cá, para trazer gente, para trazer negócios para cá. Sim, não é para a gente gastar o dinheiro lá, é para eles gastarem aqui. Sim, sim, e com isso a gente provocar um incremento na economia. É a 4ª atividade no mundo geradora de negócios. E, Rosmário, a questão, por exemplo, da América Central, vamos chamar assim, os mares do Caribe, etc., terem essa pujança agora que tem, né? Essa força tão grande. Isso foi construído rapidamente? Você consegue fazer um histórico sobre isso? Rapaz, olha, isso foi uma construção que levou tempo. Não é da noite para o dia, né? Eu vou me ater, por exemplo, a Cancún, que é a parte do Caribe mexicano. A parte da zona hoteleira de Cancún, ela foi projetada durante quase 20 anos. 20? Quase 20 anos. Agora, nós temos, acima da zona hoteleira de Cancún, em Costa Mujeres, a implantação de um outro destino dentro da região metropolitana, digamos, de Cancún, que é Costa Mujeres. Então, vários equipamentos já estão sendo instalados na região. Então, isso não é uma coisa que vem da noite para o dia. Tudo requer planejamento. Porque nós, quando falamos sobre turismo, nós queremos falar sobre uma atividade sustentável. Né? Que esteja dentro do ciclo da sustentabilidade no seu mais amplo grau, digamos assim. Né? Então, a coisa ela não pode ser pensada só de uma hora para outra. Eu tenho uma praia maravilhosa, vamos colocar um motel aqui e está feito. Não, porque você tem todo o back para ser feito. Toda a questão de estrutura. Treinar a treinamento da mão de obra. Você tem que preparar a mão de obra local para que você possa absorvê-la. Você tem que preparar os produtores locais para que você possa comprar dali e não ter que comprar de fora. Enfim, isso requer uma conscientização ampla dentro da comunidade sobre aquela atividade. Eu queria até destacar uma coisa interessante. Eu li uma matéria antes das Olimpíadas de Londres, que foi 2016 no Rio, 2012. Quando, em 2008, a Prefeitura de Londres percebeu o seguinte: bom, nós temos 6,5 milhões de habitantes aqui na cidade e receberemos 1 milhão e tanto, que é um número, né? E a agricultura do Reino Unido responde por 1% do PIB, ou seja, não tem comida para 1 milhão a mais de pessoas numa cidade. O que eles fizeram? Procuraram todas as estações de trens antigas, estavam desativadas, e fizeram 2.012 hortas
né, nesses lugares, valorizando. E foram inaugurando ao longo dos 4 anos que antecediam, de tempos em tempos. Então o que acontecia? Sempre tinha uma festinha, uma ação turística nisso. Né? Sim. É esse olhar, né, de negócio, de business planejado, né, que você está destacando, né? Exatamente, Mário. Exatamente, porque nada pode ser feito sem planejamento. Sim, né? sim. É até, vou brincar agora, mas é até bíblico, né? Você não constrói uma casa sem fazer a base primeiro, Sim, né? sim. Então você tem que construir, você tem que formar vamos falar difícil, você tem que formar o cluster todo, né? Sim. Para que aquela atividade comece a ser instalada. E mesmo que seja o inverso, Sim. que a iniciativa privada comece com o equipamento necessário, então, paralelamente, você tem que ter um investimento público para dotar de estrutura aquela localidade. Paralelo. E o Brasil tem oportunidades, então, turísticas no Nordeste importantes, né? E sustentáveis, inclusive. O Brasil como um todo, Magra, a gente destaca o Nordeste em função de que tem um produto semelhante. Porque você é do Alagoas, né? Sou de Maceió. Mas a gente destaca o Nordeste por uma questão muito simples e comercial. Nós temos, no litoral do Nordeste, a mesma característica que é encontrada no Caribe, que atrai tanto turista estrangeiro, que atrai tanto americano, canadense, europeu. Então, se nós partirmos desse pressuposto da costa nordestina, nós temos uma oportunidade imensa de geração de negócios. Até porque, assim, guardadas as proporções, a distância do Nordeste brasileiro para o norte-americano é basicamente do canadense para a República Dominicana, vamos dizer assim. Aproximadamente né? isso. Quer dizer, não faz diferença para o cidadão subir no avião e escolher se não tiver visto, né? Exatamente. Então eu vou para lá, né? Você não tem a barreira do visto, Tá entendeu? certo. Bom, nós vamos chamar os nossos comerciais, fazer o nosso break. Então, na volta, eu queria que você falasse um pouquinho, eu vi que você trouxe fotos belíssimas, e a Carol vai colocar no ar, para a gente falar um pouquinho das oportunidades de negócio de turismo sustentável no Brasil, para você que acompanha o programa Sustentabilidade toda quarta-feira ao vivo aqui, ou pelas redes sociais. A gente volta daqui a pouquinho. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Retomamos o programa Sustentabilidade direto aqui do ABC Repórter, falando sobre turismo, essa importante fonte de renda para o Brasil. Quero deixar aqui 2 abraços especiais para o meu amigo Antero Carvalho de Portugal, que nos acompanha semanalmente falando sobre temas brasileiros, e para o meu amigo Renato Carone, da Turnet, que está me devendo uma taça de vinho na casa dele com a Denise, mas eu não vou deixar isso registrado no ar, e a gente mexe na edição para falarmos sobre isso e darmos sequência com o meu amigo Rosmário Santa Cruz falando sobre o turismo. Carolzinha,
Coloca a imagem número 5 no ar, por favor, que o Rosmário trouxe. Aí, onde que é esse lugar feio, Rosmário? Olha, Mângara, como a gente está fazendo um contraponto do Nordeste com o Caribe, a região caribenha, isso aqui é a Praia do Forte, na Bahia. Então, a Praia do Forte é um exemplo típico da sustentabilidade turística. Nós temos um investimento grande, que é um hotel, o Hotel Tivoli, e quando ele foi pensado também na questão da comunidade que estava no entorno. Então, eles desenvolveram toda a atividade paralela dentro da comunidade, que vai da educação básica até a assistência social. Olha que bacana. Né? Então, isso já tem assim, uma prova que é possível fazer isso aqui dentro do Brasil. A Praia do Forte fica a que distância de... Salvador, aproximadamente uns 70 quilômetros. Puxa, que quer dizer, como ir até Santos, para quem mora em São Paulo, basicamente. Exatamente. Que beleza, olha que lugar maravilhoso. Carol, e a número 6, por favor, também na Bahia, é isto? Nossa, mãe do céu. Aqui nós estamos em Pernambuco, né? Porto de Galinhas. Aí é né? Porto de Galinhas? Exatamente. Então, Porto de Galinhas é um destino turístico dentro do Pernambuco, que também está partindo para a questão da sustentabilidade, já é um destino consolidado a nível nacional. Esse destino, praia, recebe por ano 1.800.000 turistas, mesclados entre brasileiros e estrangeiros, tá? Mas a maior pujança é do turismo doméstico, já que a gente não tem uma captação tão forte lá fora. Sim. E, evidentemente, o turista argentino, que por não ter praias, ele prefere a região nordeste do país, Mas digamos. que lugar maravilhoso. Carolzinha, a outra, 7, por favor. Vamos, olha só, o que é isso? Rapaz, Barra do Serinhaém. Barra do Serinhaém é Pernambuco. Pernambuco. Logo depois, quer dizer, no sentido de Recife para Maceió, é após Porto de Galinhas. Aí a gente tem a ilha de Santo Aleixo, que é um local maravilhoso. Então, veja, eu vou chamar a atenção. Preservação natural que está... Ainda. Que coisa mais linda. E isso nós temos que manter, Sim, apesar de desenvolver sim. uma atividade econômica Sim, paralelamente, sim, entendeu? Pode ser sustentável totalmente. Completo. E gerando empregos e tudo mais. Exatamente. Carol, por gentileza, a número 8 no ar. Muito bem. Aí é uma paixão minha, que são as galés, que são as piscinas naturais em Maragogi, estado de Alagoas. Então esse é um dos lugares mais parecidos com o Caribe, mais parecidos pela formação, pelas praias, pelo tipo de areia e pela coloração do mar. Olha. Maragogi tem essa formação de arrecifes que fica a 6 quilômetros da praia. Essa parte mais azulada, mais escura, o que... São as pedras, são os corais. São corais? São isso? corais. Tá? Tem os arrecifes, que são chamados Sim. arrecifes costeiros, né? Sim. E dentro dele você tem um arrecife normal, como Sim. rocha, e o arrecife de coral, né? E não pode se aproximar porque para ser protegido... Isso Nós temos aí um TAC da Prefeitura Municipal de Maragogi, que regula o número de pessoas que vai Explica o até que é um isso. TAC, por favor. O TAC é o termo de ajuste de conduta, né? Sim. Então ele regula, para não provocar um impacto ambiental, ele regula a quantidade de pessoas que pode ir, por vez, até as piscinas naturais de Maragogi. Isso é na sua Alagoas? Sim, É? em Alagoas. E você nunca me convidou para ir para lá? Quando quiser, o convite está feito. Tá certo, viu? Carol, por favor, a próxima imagem. Rapaz, isso é o novo xodó do turismo doméstico, se chama São Miguel dos Milagres ou só Milagres. Isso aí é na sequência de Maceió para Maragogi, é onde está se desenvolvendo agora a atividade de turismo. É um turismo não massivo, um turismo mais de luxo, vamos dizer, no segmento, Sim, sim. que são hotéis pequenos, extremamente luxuosos e com um serviço... Com poucas unidades de dormitórios. Exatamente, e tal. com poucas unidades. Sim. E que está levando para essa comunidade uma visão diferente de uma atividade melhor, vamos dizer assim, alavancadora de empregos. E, Rosmário, considerando que nós temos a posição do Brasil 109ª na infraestrutura, como é que está o desenvolvimento disso, o trabalho dos estados e municípios, por exemplo, estradas, apesar que as ruas esburacadas de São Paulo talvez estejam em pior estado. Mas assim, fala um pouquinho sobre
essa situação? Olha, a nível de investimento público, como eu te falei, a gente tem um caminho muito longo para percorrer. Pela primeira vez eu ouvi se falar de turismo como uma prioridade de alavancamento de negócios. Pela primeira vez. Em quantos anos que você está no meio? 35, né? Então, o turismo como atividade econômica. Pela primeira vez eu ouvi se falar isso em âmbito federal. Mas falta ainda uma estrutura grande a ser montada. Temos estradas? Temos. Temos autopistas? Não. Isso facilitaria o tráfego entre os destinos, entre as destinações turísticas. A questão de fornecimento de energia elétrica. Por exemplo, a mudança da matriz energética, que seria muito importante aproveitar a fotovoltaica em função da... Exato. Não só do sol queimando tudo, mas da claridade, né? Sim. Você me falou uma vez que era muito mais importante a claridade do que o sol. Do que o sol. Do que o calor. Do que o calor, né? Não do que o sol, do que o calor. Então, falta ainda muitos investimentos. Apesar que eu gostaria de destacar para o nosso público que o sistema eólico, ou seja, dos ventos, do Rio Grande do Norte, especialmente até a Bahia, hoje já ocupa ou já representa 7 a 8% da matriz energética do Brasil. Ou seja, para o Nordeste, o eólico ganhou uma importância muito grande, que já é um grande caminho que nós não tínhamos até então. Parabéns a todos os estados que estão se desenvolvendo nesse aspecto. Carol, coloca depois daquele milagre 9, coloca o 10 então, por favor, já que chamava milagre. Olha que graça, o que é esse lugar? Olha, é uma cidade chamada Piranhas. Piranhas. Fica instalado no Baixo São Francisco, abaixo da represa, da hidrelétrica de Xingó. Sim. Então, é uma cidade pequena, que tem uma coisa muito interessante, que é Dom Pedro II passou por aí, subindo o Rio São Francisco, inaugurando estradas de ferro para fazer a interligação. Que beleza. Tá? Tanto que a estrada de ferro hoje é um museu dedicado ao cangaço, está na rota do cangaço. E um muito interessante é que, sem a estrutura ainda adequada, se começou a desenvolver pequenos negócios de pousadas e pequenos hotéis em função do cânion do São Francisco. Ah, tá. Então, daí para o cânion do São Francisco, você tem a saída de vários passeios que vão até o Talhado, enfim, é uma região maravilhosa que valeria uma visita tua, Mangra, para que você conheça. Isso então, é um convite? Pode ser um convite também. Pode ser um convite também. Então, o que é que a gente está querendo mostrar? O Brasil, ele é um país-continente que ele pode ser considerado, talvez, o primeiro maior produtor de atrativos turísticos mundiais. Não utilizados. Então, nós estamos nos referindo à questão da região Nordeste para fazer apenas o contraponto do que nós temos instalados nessa região, do potencial turístico que nós temos, do produto que já existe em relação ao Caribe. Lógico, falta-nos ainda um caminho a percorrer. Mas partindo daí, veja, na própria região, nós estamos falando de praia, turismo de sol e mar, mas a gente foi para o sertão. Eu pediria até que a Carol, isso me chamou a atenção, coloque novamente essa última foto no ar, Carol, por gentileza. Me chamou a atenção o seguinte, de Piranhas, é o nome da cidade? Isso, eu estou vendo que é morro, né? Tem quer dizer, tem praia, tem morro, tem uma mistura aí de oportunidades, vamos chamar assim. Você está na região do sertão, tá? Embora verde, isso mais se deve à questão do Rio São Francisco, nessa área específica e na área do cânion, então é muito verde devido à água, né? E você tem, sim, como fazer uma exploração equilibrada e sustentável do Rio São Francisco para turismo. Ele não é navegável. Nessa parte de Piranhas, isso daí é o Rio São Francisco? É o Rio São Francisco. Achei que foi. Não é mar. Então aí você está no sertão de Alagoas, do outro lado é Sergipe, olha. E o rio ele está cortando ali no meio. Então você tem, numa localidade como essa, a possibilidade de explorar outro tipo de turismo, que não só o sol e mar. Então você vai mudar um pouco a visão do sol e mar para o sertão. Você vai para um cânion, que foi formado, já existia obviamente, mas ele foi inundado, com uma profundidade média de 147 metros,
e que você tem locais assim maravilhosos de formação geológica que tem uma história e um histórico muito interessante. E atraindo vários tipos de consumidores, vamos chamar Diferente, assim, porque você você pode... diversifica. É lógico, Tá? isso é óbvio. Então, né? o mesmo cara que vai, a mesma pessoa que vai para a praia, ele Sim. pode ir até aí e ver Sim. uma coisa totalmente Sim. diferente. Sim. Então, o que nós queremos dizer com tudo isso é mostrar a diversidade de produto que nós temos para ser exportado, digamos. Você dirige as vendas da Rio Hotels, que trabalha só fora do Brasil, na verdade, né? O que fica claro que a tua contribuição pessoal para isto é para alavancar um negócio da qual você não ganha um centavo com isso, né? O que está de parabéns por fazer isso. Então eu quero aqui abrir um espaço e agradecer a Rio Hotéis, que liberou esta grande entrevista do meu amigo Rosmário, e colocar os sponsors no ar da nossa próxima imagem, Carol, número 11, por favor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa grande ação desta empresa que você trabalha. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, a nossa empresa é uma empresa grande. Hoje nós temos 96 hotéis em 19 países. Nós vamos estar em inauguração durante esse ano agora de um hotel em Madrid, mais outro nas Maldivas. Mas uma empresa que tem um faturamento acima de 2,6 bilhões de euros, ela tem um compromisso e um comprometimento com ações sociais. Sim. Então, o que nós vemos aqui nessa imagem é falando, primeiro, o que nós temos relacionado com crianças, com a proteção da infância e da adolescência. Sim. Então, todos esses programas, inclusive o Make-A-Wish, que está ali, Sim. que é mais conhecido, Sim. ela é apoiada, suportada também pela Rio. A nível de comunidade, você vê vários programas, inclusive esportivos, e outros educacionais voltados para a comunidade, onde nós temos hotéis instalados. E o último, falando, é mais ligado à ecodiversidade. Para você ter uma ideia, nós somos patrocinadores da manutenção de baleias na Costa Rica. Olha. E de tartarugas, como é o Projeto Tamar no Brasil, Sim. tem um projeto ali na América Central, na Costa Rica, que nós somos sponsors ou patrocinadores desse projeto. Ou seja, nós nos instalamos, utilizamos o turismo como uma atividade econômica mesmo, Sim. de faturamento, digamos, Sim. mas, por outro lado, nós temos uma consciência da sustentabilidade. Socioambiental Exatamente. muito grande. Parabéns. E temos mais uma imagem, querida Carol? Por gentileza, a número 12, é isso? Pronto. Então, onde nós temos aqui uma coisa voltada especificamente para o ECPAT, que é de proteção da criança e do adolescente. Então, os destinos onde nós atuamos, quantas pessoas que nós treinamos. Sim. E quantos suppliers ou compradores nós temos para suportar esse ECPAT. Rosmário, muito obrigado por esse show de informação que você deu. Eu quero agradecer a Rio Hotéis, que liberou essa participação gigantesca desse grande conhecedor do turismo do Brasil, e compromisso em breve para a gente voltar a aprofundar esse debate. Quero trazer meu amigo Rogério Ruchel também para falar dos vinhos do Rio Grande do Sul e a gente retomar esse tema. Rosmário, muito obrigado. Eu que agradeço, Magra. Um abraço, querido. O programa Sustentabilidade encerra mais essa edição, show de bola, com gente que sabe tudo do tema. Fica fácil, é fazer a pergunta e deixar rolar. Um grande abraço e até breve.